Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos dar início, né, mais uma sessão de comunicação oral. Eu sou a Renata Laudari Silva, sou aluna de doutorado aqui na Unesp de Rio Claro, né, na área de educação física, e vou estar coordenando a sala hoje aqui com vocês. Bom, primeiramente a gente vai ter um link aqui no chat, né, para vocês assinarem a lista de presença. Vou solicitar que vocês, né, mantenham durante a apresentação o microfone desligado e a câmera também, tá? E os debates, né, as questões, nós vamos fazer no finalzinho das apresentações, ok? E a gente pode estar fazendo isso por meio de perguntas aqui no chat ou levantando a mãozinha aqui do aplicativo. Então, vocês vão ter 10 minutinhos cada, né, apresentador. E a hora que a gente terminar todas as apresentações, os debates, eu vou convidar vocês para a gente poder abrir as câmeras e fazer um print da tela para depois a gente publicar nas redes sociais, beleza? Então, vamos dar início, então, às nossas apresentações. Jimmy, então é com você. Vamos lá? Obrigado, estou compartilhando a tela. Pessoal, bom dia. Prazer estar aqui de novo com vocês. Eu tenho 2 trabalhos que eu vou trazer aqui para a gente apresentar e conversar um pouquinho. Bem a bateria, Jimmy, está acabando? Mas eu já pus para carregar de novo aqui, muito obrigado. Então, eu tenho... Primeiro, eu vou apresentar esse trabalho, que é o Manifeste-se a respeito da aventura. Foi feito por mim e pelo meu parceiro Igor Armbrust. Eu atualmente sou professor do Senac de Jundiaí, do ensino médio, e ele tem a Ludens Guarujá, que é uma empresa dele. Então, em frente aqui, olha, o CBAA, pessoal, foi criado em 2007, sendo um fórum específico para esse debate da manifestação que a gente quer ter sobre a aventura na educação física ou em outras áreas correlatas. Há várias denominações para esse tema: atividades físicas de aventura, esportes na natureza, atividades de aventura, esportes radicais, práticas corporais na natureza, atividades físicas de aventura, entre outros, tá? Eu trouxe alguns termos aí, e isso gera uma certa confusão. Em 2018, a Base Nacional estabeleceu, né, o uso de práticas corporais de aventura. Mas aí eu fico pensando, esse termo é o ideal? Quando a gente se comunica com o aluno, é compreensível? Quais são os elementos essenciais apontados por quem estuda isso para escolher cada termo, né? Tem pontos comuns de entendimento entre essas diversas terminologias, e isso gera uma enorme confusão na área, tá? Atento a isso, né, o Edgar Morin vai dizer que a educação deve mostrar que não há conhecimento que esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. Então, todo conhecimento está ameaçado, mais ou menos, por ser um conhecimento errado ou por nos iludir. E aí o objetivo é propor uma síntese que possibilite uma linguagem que comunique às pessoas o sentido dessas práticas, né? Qual é o sentido dessas práticas? E, a partir dali, qual a linguagem que melhor as expressa? Esse é o objetivo deste trabalho. É um estudo pautado na filosofia hermenêutica, eu utilizo o Gadamer para isso, e na complexidade de Edgar Morin, que eu já estudo há muito tempo. O círculo hermenêutico permite a quem interpreta mover-se de um significado projetado de todo para as partes, e então voltar para o todo. Então, aí do todo, a parte da parte para o todo. E isso é o Schmitt que fala a partir de Gadamer. E o Morin, ele vai nos ajudar dizendo que o sentido é uma emergência, que saída das atividades da linguagem não somente retroagem de maneira ininterrupta sobre essa atividade, né, da linguagem, mas constitui o seu nível sintético global. E eu tenho sempre a preocupação de encontrar esse sentido sintético global, né, que a linguagem nos transmite. Bom, esses autores nos permitem pensar em algumas coisas. Primeiro, porque a cultura produz os preconceitos nos modos como as pessoas se comunicam.
esses preconceitos para o Gadamer são aqueles conceitos anteriores. Então, é dali que emana as expressões que nós usamos para nos comunicarmos. Tá? É da cultura, das trocas, das relações, da efervescência cultural, se eu quiser usar uma palavra morraniana, tá? A partir da ideia do Gadamer de preconceito, de conceito que vem antes. Se ele vem antes, ele vem da cultura. E a aventura, nesse sentido, ele é um substantivo feminino, e eu gosto de saber disso, né? É substantivo feminino. Ele traz uma ideia da mulher aí que a gente tem pouco pensado sobre ela. Mas, enfim, indica ação e movimento corporal. Ação e movimento. A busca no dicionário vai trazer isso para a gente. Remete ao ato de arriscar-se, realizar proezas, ir ao desconhecido. Então, o significado da aventura é esse. Né? E quando eu digo que ela é ação e movimento, ela exige concretude, materialidade física. A gente não pode desprezar isso na nossa linguagem. Essa raiz concreta da aventura na linguagem. Que eu quero dizer que eu não posso ficar eminentemente no plano da imaterialidade, do pensamento, eminentemente espiritual, quando eu estou falando de aventura. A palavra aventura, em diversas línguas, encontrou-se ter uma forma precisa de expressar as situações em que a pessoa se arriscam, e aí, deliberadamente, por escolha própria, para provar a sua capacidade de enfrentamento de desafios. O Caloá vai chamar isso de illings. Na atualidade, né? Primeiro, o turismo, né? Uma área do lazer, ele já chama isso de turismo de aventura. Ele não entende que precisa de mais nada para isso. Não vai usar radical, porque é uma palavra muito ruim para eles, e turismo de aventura expressa para todo mundo que estuda o turismo o que é aventura para eles, e pronto. Fica muito mais fácil. O pessoal do turismo é muito mais prático, muito mais pragmático do que nós da educação física. Não tem discussão lá, sabe? Turismo radical, isso não se fala. Na educação física, associar o termo esporte gera estranheza para uma série de pessoas que entendem o esporte, né, como uma vinculação direta com competição e rendimento. O uso do termo natureza, por algumas terminologias, junto à aventura, né, cria o problema de delimitar o que é natural e o que não é. O que é natural e o que não é natural, né? A palavra radical recebe críticas. Essa é uma das mais criticadas, porque o extremo é entendido como oposição entre vida e morte. E a gente tem um apego à vida tão grande que a gente não quer aproximar da morte de jeito nenhum. No campo pedagógico, a aventura foi adjetivada como prática corporal. Quer dizer, a aventura é um adjetivo. A minha indagação, que surge da BNCC, inclusive, ainda bem que a BNCC colocou dessa forma, porque senão jamais teria pensado nisso. Por que as unidades temáticas da educação física, esporte, dança, luta, ginástica e jogo, são substantivos e apenas a aventura é um adjetivo? Será que é pelo menor valor educativo? O Silvanete e Oliveira vão dizer o quê? Compreendemos que a linguagem e a percepção estão ligadas e que há uma interdependência entre pensamento e linguagem. Eu diria que, inclusive, sentimento e linguagem. O Gadamer vai dizer que a construção gramatical está impregnada pela historicidade. E, nesse sentido, práticas corporais de aventura carregam o medo de enfrentar o desafio de educar crianças com atividades arriscadas. Talvez esteja aí a explicação de por que práticas corporais de aventura não estão na educação infantil, não estão no Fundi 1, somente no Fundi 2. É o medo de educar as crianças para os desafios e os riscos e perigos. Então, quando se constrói a prática corporal de aventura, se nega o radical, se nega o risco e se tem medo de colocar, eu preciso colocar porque é atual, porque é prática corporal, mas eu tenho medo, então eu vou chamar prática corporal de aventura. A qualidade da prática fica apenas subentendida quando eu falo práticas corporais de aventura. Não se expressa evidentemente na fala. E o Schmitt vai nos ajudar. Uma interpretação evidente é aquela que convence seus interlocutores da sua veracidade, mesmo que não possa ser provada experimentalmente.
E aqui que a interpretação hermenêutica se situa, né? Porque o evento ocorre quando o intérprete, ao levar em consideração vários significados, consegue atingir uma unidade de significado coerente. Mas ainda a gente corre um risco, e estou terminando já minha fala, é o esoterismo. Esse Edgar Morin é incrível, né? Ele vai dizer que essa palavra vem lá da Idade Média, né? E que ela era usada apenas para os especialistas. Só eles compreendiam o que era esotérico. Se você é um especialista em algo, você é um esotérico. É isso que o Morin está dizendo para a gente. A linguagem artificial, e aí eu estou dizendo que prática corporal de aventura é uma linguagem artificial, ela se opõe à linguagem natural. Olha o que o Morin vai dizer, ó. Ela permite sofisticação abstrata, formal, técnica. Não é fora da complexidade da vida. Só os esotéricos a compreenderão. Exatamente essa é a minha preocupação. Será que práticas corporais de aventura não vai ser apenas um termo que os especialistas, nós, professores e educadores, que entenderemos o que nós estamos dizendo? Bom, para encerrar, primeira reflexão é coletiva que eu estou propondo. Pontuando, né, aventura, né, eu pontuo que a proposição da aventura seja a unidade temática da BNCC. Eu considero a aventura na BNCC, mesmo com o nome Práticas Corporais de Aventura, um avanço considerável. Mas eu digo que a opção por aventura apenas não retira o caráter da prática corporal. E os alunos terão mais facilidade em compreender a conceituação que está próxima à sua linguagem. Aventura é um termo comum em quase todas as conceituações, já usadas academicamente no Brasil. A tradução de práticas corporais de aventura para o inglês, adventure, bad practices, ela é incompreensível, pessoal, em outras partes do mundo. E vai tornar, inclusive, nossa publicação acadêmica mais difícil em outras línguas. Sugiro, então, que a gente passe a refletir e, se possível, usar a aventura daqui para frente. E aí sugerir para o Ministério da Educação, que faz essa necessária ponte, né, entre a comunicação e a educação. Encerro aqui minha apresentação, agradecendo a todos pela paciência enorme e depois me pondo à disposição para conversar sobre o tema. Jimmy, parabéns pela apresentação, né, por esse tema, né, tão elaborado, né, e que com certeza vai surtir, pelo menos tecer, né, a gente poder aqui tecer alguns comentários bem interessantes dessas proposições que você trouxe aqui para cutucar a gente. Parabéns mesmo. E vamos, então, para a segunda apresentação sua? Vamos. Bora lá. Pessoal, o segundo tema que eu venho trazer é bem diferente do primeiro, né? Eu venho aqui, deixa eu só iniciar a minha apresentação certinho. Então, vamos lá. Escalada esportiva no Brasil, perspectiva do técnico sobre o treinamento, é um trabalho feito por mim, pelo Diogo Henrique Lima Prado, que não está presente. Esse trabalho foi feito na pós-graduação em aventura da FMU, que eu orientei o trabalho do Diogo. A escalada esportiva começou nos Jogos Olímpicos de Tóquio esse ano, né? Na ideia de competição, a escalada sempre ocorre em paredes artificiais, tá? Ela surge para dentro dos Jogos Olímpicos através, né, da criação da IFSC, que é a Federação Internacional de Escalada, que surgiu em 2007. No Brasil, em 2014, se organizou a escalada competitiva através da ABE. O modelo de competição dos Jogos Olímpicos é o combinado com provas de boulder, speed e lead, que são as 3 modalidades, né, apresentadas lá. O Brasil não teve atletas competindo nesta prova. O treinamento de alto rendimento, que é, né, da competição olímpica, né, mundial, ele exige treinamento especializado, e a gente verificou carência nisso no Brasil e uma necessidade de investigação. Então, o que eu e o Diogo fizemos foi procurar
com esse trabalho, verificar quem são, como atuam esses profissionais, tentar traçar um perfil dos treinadores de escalada no Brasil. Nossa metodologia é uma pesquisa exploratória, quantitativa e qualitativa. Eu escrevi quantitativa e quantitativa, mas é quanti-quali. Quantitativa e quantitativa é brincadeira. Quer dizer, digitação errada. Bom, enfim. E a gente aplicou um questionário online, né, com diversos sujeitos aí. A amostra é não probabilística intencional, porque o número de sujeitos é muito pequeno, tá, no Brasil, para essa especificidade. E a gente foi atrás deles, nos locais onde eles treinam, nos ginásios de escalada, através das redes sociais, encontramos essas pessoas, aplicamos o questionário, que foi aprovado pelo Comitê de Ética. Foram 10 participantes da pesquisa, idade média 35 anos, 4, desvio padrão 7,8 anos, então, pessoas aí de 25 a 40 anos, mais ou menos, são o público aí dos treinadores de escalada competitiva no Brasil, tá? E fizemos uma estatística simples, cujos resultados estão aqui. Primeiro, não existem mulheres treinadoras de escalada no Brasil. Né? A nossa pesquisa não as encontrou, e olha que nós procuramos. 70% é graduado em educação física. 70% fez 30% fez um curso de treinador de escalada, tá? E 60% fez um curso de pós-graduação, ou mestrado, alguma coisa assim, tá bom? Alguma pós-graduação. O que esses dados nos trazem, nos remetem, né? Primeiro, é interessante ver uma maioria de profissionais graduados em educação física, isso é bem importante, né? Não é a totalidade, mas já é um valor importante. Eu não sei nem se no futebol brasileiro a maioria dos técnicos de times de primeira linha, né, da Série A é formado. Na escalada, 70% é. Esse curso de treinador específico foi criado pela ABE em 2017. Então, uma parcela desses respondentes da nossa pesquisa já fez esse curso da ABE, é o único curso que teve específico. E a pós-graduação, é interessante ver que muitos desses graduados em educação física já foram, inclusive, se pós-graduar, para poder ter uma coisa mais efetiva, né, mais conhecimento. Experiência. Todos são praticantes de escalada. Então, eu diria que não dá para você ser um treinador de escalada, de alto rendimento, se você não é escalador. Tá? A resposta dessas 100% dos nossos sujeitos. E a quantidade de prática de mais de 10 anos, em média, que eles têm. Quer dizer, precisa ter prática de escalada e um bom tempo de prática para você tentar ser treinador de alto rendimento. A atualização, como é que eles se atualizam, né, sobre os treinamentos, técnicas, táticas e tal? Através de vídeos e livros. Mas, olha, os artigos científicos não são os mais utilizados pela maioria deles. Apesar deles se atualizarem, eles não usam a ciência mais bruta mesmo, assim, como forma de busca de conhecimento. Entre os tipos de treinamento, um deles só não utiliza outros treinos paralelos, como musculação, funcional, tal, com seus atletas. Usa apenas a escalada. Um deles. Os outros 9 usam outras formas de treinamento em conjunto. A quantidade de treino que eles colocam para os atletas, né? 40% treinam, em média, 6 vezes por semana, que está dentro da literatura, né? E 60% treina, em média, 5 dias, não vezes. Desculpem, ali tem mais um erro. Ô, Dimitri, eu vou pôr a culpa dos slides errados aqui no Diogo, tá? Ele não está aqui mesmo, então eu ponho a culpa nele. 60% também treina, em média, 5 horas por dia, tá? É isso que é o correto ali. E isso está tudo dentro da literatura, tá? Então a gente vê que tem 40% treinando dentro da literatura em termos de um volume de treino semanal, quer dizer, 60% treina errado. E 60% treina 5 horas por dia, dentro da literatura também. E 40% treina errado, ou muito pouco ou demais, tá? As sessões de treino duram, em média, 2,4 horas por dia. Tem algum erro nesses slides aí? Eu também não vou conseguir ajudar vocês agora, não, porque eu me dei mal. Falha minha. 70% realiza o que a gente chama de treino mental. Ou seja, alguma forma de treino para você pensar sobre o que você está fazendo. Componentes do treinamento, né?
Numa escala de 1 a 5, flexibilidade é bem importante para eles, resistência aeróbia é bem importante também, e velocidade para os praticantes de escalada guiada, aquela que leva a corda até o topo, foi considerado meio importante. Fizemos algumas questões abertas. Os treinadores concordam com a necessidade do atleta de ganhar força de preensão manual. Quer dizer, o atleta de escalada tem que ter muita força de preensão manual. Tem que ter baixíssimo percentual de gordura. E tem que ter força geral muito grande. Tá? Quando a gente perguntou como se deve treinar força potência para os escaladores, o sujeito coloca que tem que treinar levantamento olímpico e pliometria. A gente entende que esse tipo de treinamento, ele não favorece a escalada. A gente entende que não. Se o sujeito colocou isso, tem alguma falha no treinamento dele. Como ensina um escalador a ler vias? O treinador 8 disse, buscando equilíbrio em cada movimento. Gente, leitura de via é o processo estratégico mental para se escalar. Eu vou buscar equilíbrio para ler a via. Ler a via é um processo que eu faço sentado na cadeira. Eu não entendi o que esse treinador coloca aí. Então, parece que tem algumas incoerências ali. Considerações finais, limitações do estudo, né? A gente acredita que alguns treinadores não quiseram participar da pesquisa. Talvez por falta de conhecimento de fisiologia, periodização, psicologia. Talvez tenha gente que abriu o nosso questionário online e decidiu não enviar, quando viu que tinha que responder algumas perguntas que eles não estavam qualificados para isso. A gente acredita, mas não temos certeza. A gente acredita que há erros nas metodologias de treinamento empregadas pelos treinadores, nos aspectos fisiológicos, na falta de conhecimento na escalada, na formação, etc. Mesmo sabendo que uma boa parte aí que todos são escaladores e que vários são professores de educação física, né? A gente entende que o treinador tem que ter prática, porque senão ele dificilmente vai conseguir fazer um trabalho válido, né? É importante perceber que todos concordam com baixo percentual de gordura, ter força de preensão, ter força como fator decisivo de desempenho, tá? E eles também acreditam também na flexibilidade e tal, e prática mental, tá bom? Há mais estudos que favoreçam esse tipo de preparação desses profissionais para a atuação futura, né? E a gente entende que isso é uma carência enorme quando se fala numa participação futura do Brasil nos futuros Jogos Olímpicos, né? Já que o Brasil ainda nem colocou nenhum atleta entre os melhores do planeta. Muito obrigado, desculpem aí pelas minhas pequenas falhas. Obrigada, Jimmy, pela apresentação. E com certeza essas falhas acontecem, a gente está nesse ambiente, né, acadêmico, a gente está nessa loucura de monta apresentação e tal, esses errinhos acontecem, mas a gente sabe do poder desses trabalhos, né, o tanto que eles nos trazem de conteúdos, de matérias novas, muito interessante mesmo. Obrigada pela apresentação. E agora vamos dar prosseguimento, né? Então, Marcelo, é com você a bola agora. Vamos lá? Tá ok. Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não, Marcelo. Agora sim. Jogando em tela cheia aqui. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Ok. Então, me chamo Marcelo Faria Porrete, sou professor do Cefet Campus Petrópolis, e a outra pessoa que aparece comigo é a professora Monique Ribeiro. Ela foi minha orientadora do doutorado lá na UERJ, né? É um prazer estar falando com vocês aqui. Esse tema, ele surgiu durante a minha tese de doutorado, pensando em traçar uma linha do tempo da aventura no cenário nacional. Então, a gente escreveu um pouquinho em cima do que a gente construiu na nossa tese.
e aí o título ficou de 1950 a BNCC, como os esportes de aventura e a mídia televisiva se entrelaçaram. Especificamente, eu vou falar aqui já no segundo parágrafo, o Dimitri acabou de falar aí do termo aventura, aqui eu vou usar esporte de aventura, dizendo que é um termo mais comum que a mídia utiliza hoje em dia, né? Até pelo apelo competitivo que eles colocam o que aparece na mídia. Enfim, a TV chega no Brasil em 1950, né, e o Brasil é o primeiro país da América Latina e o sexto no mundo a possuir uma emissora de televisão. A evolução tecnológica fluía, e a mídia televisiva também evoluiu. O Bourdieu fala para a gente sobre os Jogos Olímpicos, que a publicidade dos produtos comerciais, etc., em torno do esporte, são bem específicos, tentando gerar o máximo possível de telespectadores. O Maguire, que recorreu aos processos históricos, ele fala que a globalização esportiva ocorreu de maneira acelerada, cultural, né, e também envolvia o poder e prestígio social, principalmente nos séculos XVIII, XIX e parte do século XX. Sendo que o que mais aparecia culturalmente era o esporte competitivo. Pensando nessa situação, nós tivemos como objetivo compreender como ocorreu o entrelaçamento entre os esportes de aventura e a mídia televisiva, devido ao processo acelerado de globalização, e esses equipamentos esportivos também ficaram tecnologicamente mais modernos, né? As roupas, os equipamentos de uma forma geral. Bem, foi uma pesquisa qualitativa, nós realizamos buscas em artigos, matérias televisivas, resgate de surgimento de alguns programas esportivos, conversas com colegas professores também da área, que contribuíram para a construção dessa linha do tempo aí. Como eu comentei, é fruto da minha tese de doutorado, e esse estudo apresentou algumas limitações, né? Como nós não conseguimos atingir todas as informações midiáticas, não envolvemos também toda a literatura que envolve os esportes de aventura, não observamos aqui detalhadamente cada modalidade esportiva, foi esporte de aventura como um todo na mídia, tá? Não apresentamos dados que antecederam o surgimento da televisão, e não consultamos revistas importantes, por exemplo, como a de surf, fomos só na mídia televisiva. E o esforço foi realizado no intuito de reunir o máximo possível de informações. Claro que, em se tratando de uma linha do tempo, não deu para colocar tudo ano por ano, né? Então, nós esmiuçamos alguns pontos mais importantes aí. Então, eu vou até passar aqui esse 1808, 1912, e em 1920, a gente tem o primeiro campeão brasileiro de patins, ou seja, o patins ele é um antecessor aí do skate, né? Então, a gente já vê isso na época circulando pelas mídias da época, sem ser a televisão ainda, mas já ocorria ali um pouquinho da aventura nessa situação. Em 1950, a gente tem a chegada da televisão. E a partir da década de 70, a gente consegue observar melhor a questão do entrelaçamento. O surf começa a aparecer na mídia. Em 1973, nós temos a estreia do programa Esporte Espetacular. Surge pela primeira vez com o intuito de trazer as modalidades esportivas amadoras, ou seja, fugindo um pouco da temática futebol, que era o que mais passava na época na televisão. Em 1977, nesse próprio programa Esporte Espetacular, vocês podem procurar, se vocês quiserem, depois na Memória Globo, lá, Esporte Espetacular 1977, vocês vão conseguir ver que a imagem de abertura do programa já trazia o surf, o skyboard, eu acho também, algumas modalidades de esporte e aventura já aparecem na abertura do programa em 1977. Em 1977 também nós tivemos o programa Estádio, em 78 surge o Globo Esporte, e na estreia do programa Globo Esporte já tem a narrativa de um surfista, contada a vida do surfista, se eu não estou enganado, Rico de Souza. Na década de 80, a gente vê a associação das marcas
à aventura. Na década de 70, voltando um pouquinho, já ocorria. A gente teve o lançamento de um carro, o Passat Surf, também tentando atrair esse público aí. Esse cigarro aí, o Hollywood Surf também, ou seja, essa associação que ocorre até os dias de hoje. Hoje em dia a gente tem a marca Red Bull aí, expressiva em várias atividades de esporte de aventura ou esportes radicais. Em 1983, o Show do Esporte, e ele tem um quadro específico dentro do Show do Esporte que vai falar de esporte radical, que é chamado Esporte Total. Em 1985, a gente tem a série Armação Ilimitada, que traz ali a questão da aventura. Em 1985, começam as primeiras discussões em torno do ecoturismo, para se desenvolver, se traçar normas para ecoturismo no Brasil. E em 1989, a gente tem o surgimento da primeira TV por assinatura. Sendo que foi em dezembro de 89, eu coloquei 89, mas poderia basicamente entrar na década de 90, né? Que é onde a gente inicia as pesquisas acadêmicas mais efetivamente com os esportes de aventura. E essas pesquisas mais acadêmicas, aí, digamos assim, antes existiam algumas, mas aqui começa efetivamente com alguns professores. Em 1992, nós temos aí uma possível primeira disciplina ligada aos esportes de aventura, na Universidade Federal de Pelotas. Em 1995, a gente tem o X Games, que surge com algumas matérias na mídia, né? Em 1996... Opa, a bateria deu uma acusada aqui, deixa eu só botar na tomada. Desculpa, gente, só um segundo. Voltei. Em 1996, nós temos o professor Dimitri com as primeiras aulas de escalada em escola. Se não foi o primeiro, foi um dos precursores com as atividades de aventura na escola. Em 1997 e 99, a gente tem algumas publicações, orientações de teses ou de TCCs, trabalhos de conclusão de curso, algumas orientações de mestrado também, com o professor Mauro Betti, à época, defende a sua tese em 1997, onde ele já aponta ali a inclusão dos esportes de aventura ocorrendo de maneira maciça na televisão. Heloísa Bruns também, Vera Lúcia Costa, com as questões do imaginário. No ano 2000, nós temos o surgimento do Seminário de Estudos do Lazer, que também veio contribuir para os esportes de aventura, e a criação do LEO, Laboratório de Estudos do Lazer, que inclusive gerou o CBAA com a Gisele Soares, a gente vai ver mais à frente um pouquinho. Em 2001, a gente tem a primeira definição de turismo de aventura. Em 2004 é criada a ABETA, Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Em 2006 surge o primeiro canal de esporte de aventura, o canal Uhu. Em 2007, como havia comentado, chega o primeiro CBAA, e com ele é utilizado pela primeira vez o termo prática corporal de aventura. Em 2010, nós temos o livro Pedagogia da Aventura, do professor Dimitri, que foi considero um marco também dentro de se trabalhar a aventura dentro da escola, né? Tem também o surgimento do projeto de extensão do professor Juliano, Escola de Aventura, sendo que ele surge em 2008, mas ele recebe esse nome em 2010. Antes ele recebia o nome de Sociedade Eticamente Responsável. Trabalhava com várias modalidades esportivas. O professor Juliano está até por aí, depois ele pode até comentar um pouquinho. Na segunda década do século XXI, a gente começa com a evolução tecnológica de forma acelerada, né? E aí, essa evolução acelerada vai trazer para a gente um contato maior ainda com os esportes de aventura. As fotos deixam de ser impressas, começam a ser digitais, ou seja, a agução visual para você participar ou visitar determinado local começa a ser maior ainda, porque consta nas redes sociais. Antigamente ouvia-se falar. A questão do imaginário vem bem presente nesse momento. Em 2011 surge o canal Off de Esporte e Aventura. Em 2015 nós temos o primeiro programa
em TV aberta, um programa específico de esporte e aventura. Surgiu na Rede TV no ano de 2015, porém ele não foi ao ar durante muito tempo por falta de patrocínio, audiência, eu não sei direitinho, mas narra-se esses dois eventos. É importante falar que ele era um programa específico de esporte e aventura. Não era dentro de um programa de esporte, como os outros. Em 2015, o Inácio traz para a gente, no professor Humberto, práticas corporais de aventura na natureza, no Combrace. Em 2016, vem a inclusão do surf, skate, escalada nas Olimpíadas. O Brasil também, nesse ano, é eleito o melhor destino do mundo para a aventura. Em 2018, chega a BNCC as práticas corporais de aventura. Será que a mídia pode ter influenciado também? Claro que ocorreram pesquisas acadêmicas, mas fica uma dúvida aí também, né? Em 2020, o professor Dimitri colocou aqui para a gente, já no primeiro trabalho que ele apresentou, né, o conceito de aventura, então não vou nem me alongar. E para o futuro? Para o futuro a gente já até tem, né? Como eu mandei esse trabalho para o CBA, ele já sofreu algumas modificações, posso ser sincero para vocês, porém eu não incluí aqui para ser fiel ao que eu havia encaminhado para o evento. No futuro a gente já tem até a resposta do skate, né? Esse ano na Olimpíada. Bem, ampliando essas discussões aí, Bandeira traz para a gente que a mídia, lá em 2007, ela já trabalhava com um certo mercadologia dos esportes de aventura. E isso aí, por exemplo, ela traz a questão do achocolatado em pó, da energia, e associava as atividades de aventura. O Habermas vai falar para a gente que ocorre uma busca do sujeito que está recebendo a fala, o telespectador, e o sujeito que está transmitindo a fala, quando ele fala de ação comunicativa. Ou seja, existe uma simbiose. Eu vou ligar a televisão e vou procurar aquilo que eu quero assistir. Ao mesmo tempo, a TV se especializa em transmitir um conteúdo específico para aquela pessoa. Então, existe uma simbiose aí, uma troca de informações que interessa tanto a um quanto ao outro. Bandeira narra para a gente, nos seus estudos lá em Brota, né, a professora Marília, ela traz para a gente que, por conta da mídia, algumas atitudes dos visitantes, às vezes, eram inconsequentes. Buscavam esse local para realizar atividade, porque viam na mídia, queriam realizar, mas, às vezes, chegavam despreparados ou um pouco cuidado com o meio ambiente. Como eu já até citei anteriormente, Bourdieu vai falar que essa mídia traça estratégias fiéis para fidelizar esses telespectadores, como, por exemplo, mudança de programação de horário, regionalização ou nacionalização de algumas práticas ou de horários específicos para determinados países, como ocorre na Olimpíada, né? A época do ano, por exemplo, que é praticado, que interessa mais aos europeus. Neste esforço de compreender a trajetória de esporte e aventura ao longo do tempo, evidenciou-se que as mídias, a educação física, o marketing, o patrocínio e o turismo podem ter contribuído para elevar o número de praticantes e ajudaram direta e indiretamente a consolidação dessas práticas no contexto curricular da educação física. A gente tem que observar que é necessário o gerenciamento de risco, assim como a conscientização desses praticantes, como alertado até por Marília no slide anterior aqui. Diretamente é possível inferir o valor que os esportes de aventura trouxeram para a mídia. E a mídia utilizaram essa estratégia também para fidelizar telespectadores, inclusive com canais específicos de esportes de aventura. Indiretamente, a mídia pode ter contribuído para a chegada deste conteúdo à BNCC, embora academicamente tenha sido construído todo o embasamento teórico e científico que permeiam as práticas corporais de aventura. Entretanto, é inegável que a emoção, a adrenalina, a busca de superar-se estão entranhadas na aventura e coadunam com o poder que a mídia tem de utilizá-los para promover o imaginário no telespectador, de forma a cativá-los, e assim alcançar mais audiência.
desta forma, né? Oi, Marcelo, desculpa interromper um pouquinho, você já está encaminhando para a finalização, para a gente poder ter mais uma apresentação e abrir para o debate, por favor? Sim, a última frase. Ok. Nesse formato, né, eu acredito que, assim, nós, telespectadores, e também professores, docentes, temos que saber ter esse discernimento para poder trabalhar esses conteúdos que, querendo ou não, se encontram aí na mídia, né? Bem, era isso. Obrigado a todos aí. Ei, Marcelo, desculpa ter te interrompido, é que a gente tem mais uma apresentação e vamos abrir para debate, e seu recorte histórico é tão interessante que a gente ficaria aqui horas escutando, porque é muito interessante todo esse recorte que você fez, né, por datas, trazendo os programas. Parabéns. Obrigado. Oi, Ju, você está aqui Você que vai apresentar? Então, são duas acadêmicas e eu não sei por que elas não apareceram, sempre mantive comunicação. Seguinte, são duas meninas que foram bolsistas do GEL num programa chamado PIBIC Ensino Médio. São estudantes de ensino médio que recebem uma bolsa para acompanhar grupos de pesquisa, né? E daí que elas depois foram para outros cursos, né? Medicina, veterinária, essas coisas. E aí eu encontrei e falei, poxa, vai ter um congresso, manda seu trabalho de PIBIC Ensino Médio para lá, né? E eu acho que elas se enganaram, porque, de fato, na programação do CBA teve alteração, né? Em dia e horário, né? Foi lançada uma programação e depois foram feitas algumas alterações. Mas parece que realmente assim elas se equivocaram e eu vou apresentar, né? Beleza. No famoso Quem Sabe Faz ao Vivo. Ou se vira nos 30. Pois é. E eu vou apresentar em 3 minutos. Ok, Ju. Confio em você. Tá bom, é o seguinte, foi uma revisão sistemática sobre a relação entre aventura e gestão de risco, né? Então, o que as meninas empreenderam foi tentar compreender, a partir da publicação em artigos de revistas da área da educação física, se nós da educação física temos desenvolvido estudos e acumulado conhecimento sobre gestão de risco, né? Então, assim, o que vem ser a gestão de risco? A gestão de risco, ela compreende justamente as suas atitudes como praticante em relação à organização do conhecimento necessário do praticante para realizar aquela atividade de aventura. Então, por exemplo, se eu vou fazer um rapel, né? O que é necessário que eu saiba para que eu realize um rapel de forma segura? Uma primeira coisa é que, se eu vou praticar e eu sou a pessoa mais qualificada, eu tenho que saber fazer uma boa ancoragem, né? Eu tenho que saber utilizar o freio, eu tenho que saber verificar se a corda está boa. Então, o primeiro elemento da gestão de risco é o indivíduo, né? E aí depois o Dimitri, até abra a palavra, ele também tem outro, né, um outro sistema de organização de segurança que é muito similar, embora diferente. Aí o segundo elemento é o equipamento, né? Então, o equipamento tem que ter as propriedades adequadas. Então, vamos pegar o mesmo caso aí do montanhismo, né, que muitos aqui conhecem. Então, o ideal é que o equipamento seja certificado, né, pela UIA, né, pela Federação, né, Europeia de Alpinismo, são equipamentos devidamente testados. E o terceiro elemento na gestão de risco é o ambiente, né? Eu, por exemplo, que voo de asa delta, quem pratica esporte aéreo está sempre estudando corrente de ar, formação de nuvem, estudando, né, configuração climática. Então,
o terceiro elemento é você analisar o ambiente. Então, quando eu vou andar de skate, ou quando eu vou dar aula de skate, eu visualizo se tem muito graveto, né? Porque se tem muito graveto e eu estou lá com um skate street, né? Corre o risco de travar, né? E a pessoa ser arremessada do skate se ela está no processo de iniciação. Então, a questão é que esses três elementos, né? E que aí na minha tese de doutorado eu aporto um quarto elemento que é relacionado à sociabilidade, ou seja, o seu grupo social interfere na gestão de risco, né? Então, se você está num grupo mais conservador, por exemplo, o Dimitri está lá, vai subir, vai atacar a montanha com um grupo de montanhistas raiz, tradicionais, conservadores, né? Eles provavelmente vão colocar o Dimitri em menos riscos se o Dimitri for com uma garotada que tem uma... usando um termo aí que o Jairo da Paixão usa muito, né, uma redoma sensorial, né, de que os caras não conseguem perceber os riscos, né, e vão fazendo tudo de maneira mais arriscada. Então, esses elementos, né, que compõem a gestão de risco, como eles estão sendo pesquisados, publicados, apresentados pelas pessoas da educação física. Então, as meninas fizeram uma revisão sistemática para identificar, né, como a gestão de riscos é tratada na área da educação física e duas questões assim, muito, muito importantes e que servem para todos nós que estamos aqui discutindo, né, a questão do conhecimento na área da aventura. Primeiro, né, nós não temos hoje uma pessoa que a gente pode dizer assim, ó, cara, eu preciso da pessoa referência em estudar mídia, comunicação na aventura. A gente pode falar, cara, Marcelo Porrete, sabe? Seguramente, né, é a grande referência. Na área da gestão de risco, na educação física, né, quem se aproximaria disso é o Ricardo Aurítio. É o autor mais citado, é o autor que mais publicou sobre o assunto, só que nesse momento, eu até já fiz uma live com o Ricardo, né? Foi um assunto que ele abandonou na vida acadêmica dele, ele não está mais desenvolvendo isso. Então, na área da aventura, a gente tem a carência de alguém que faça essa liderança nos estudos de gestão de risco, né? Então, a grande referência hoje que a gente tem são os estudos do professor Ricardo Aurítio, de São Paulo, e hoje está trabalhando aí, né, com a aventura adaptada, principalmente aí com o Wheelchair, né, que é um BMX com cadeira de rodas, né, fantástico. Quem não conhece, depois eu vou colocar aqui no link. Outra surpresa do estudo, né, e aí eu concluo, Renata, é que foi identificado que os nossos colegas que fazem a abordagem biológica, eles têm estudado muito a questão do risco na aventura, principalmente o risco de lesões, risco cardíaco de se praticar determinada prática de aventura, risco de lesões associadas a determinada modalidade. Então, os colegas que são da área da saúde, da educação física, da epidemiologia, mesmo não sendo estudiosos específicos da aventura, como você tem um Dimitri, né, como você tem colegas dessa área, esse cara aí, ó, né? Então, Dimitri, a gente tem uma contribuição muito significativa dos colegas da área da saúde fazendo estudos epidemiológicos ou fazendo estudos de gestão de risco em relação a risco cardíaco, risco de lesão, né? Então, a gente precisa trazer esses caras da saúde para conversarem mais com a gente, né? Por quê? Porque na nossa comunidade da aventura, que é crescente, mas é pequena, a gente ainda não tem uma pessoa realizando a liderança do estudo da gestão de risco. E aí eu quero apontar uma pessoa que aqui no GEL, né, e com alegria a gente tem o Dimitri no nosso grupo aqui, que a gente está formando para isso, Jimmy, é o Vinícius, da prefeitura lá de São José dos Campos,
que está desenvolvendo ótimos trabalhos de pedagogização da gestão de riscos em 2 níveis. Formar o professor da escola para saber avaliar a gestão de riscos e aplicar no ensino de aventura do Fundamental 1, e também como formar a criança no sentido de Paulo Freire, autonomia, para ela também poder ser coadjuvante, protagonista, agente ativo, né, na questão da gestão de riscos. Então, assim, como pensar a questão da gestão de riscos? E aí a gente tem a dissertação do Laércio Franco, né, que ele faz um trabalho muito bonito de falar assim, cara, meu aluno da periferia não tem acesso aos equipamentos de proteção. Ele vai improvisar fazendo de papelão? Vai resolver? Não, mas eu vou educá-lo né, a pensar que é necessário esse material, né? E aí, né, ou seja, nós temos aí uma grande lacuna colocada ainda na área, né, e a possibilidade aí de pessoas estarem fazendo doutorado e se projetando na aventura para o desenvolvimento de modelos de gestão de risco na área da aventura de pessoas, especialmente que sejam da educação física. A gente tem vários estudos soltos, né? O Dimitri e o Igor falam desde o livro Pedagogia da Aventura, né? Mas, obviamente, diluído num contexto não é, né, enfocado. Enquanto, quando eu estive na Europa, e eu comprei vários livros, tem um livro fantástico, Marcelo, de um alemão que ele pega os 100 piores acidentes no montanhismo da história. Fantástico. O cara contou, o acidente foi assim. Aí ele fala assim, o que causou o acidente? Foi humano, foi natureza, foi imprudência? Aí ele diz, podia ter sido evitado. Aí, o terceiro tópico, o que teria que ter sido feito para não acontecer? E esse livro só tem em inglês, alemão e espanhol, né? E a gente... Então, assim... Depois tem que te emprestar, Jimmy. Eu já te mostrei umas fotos desse livro. Você já... Então, assim, nós temos... E aí, assim, eu sempre faço um personagem ranzinza, que o Dimitri já conhece. Faço assim, agora, Dimitri, vou fazer um personagem ranzinza. Eu vou falar que não tem que ter aventura na escola. Aí, o primeiro argumento, né, que é o argumento do diretor e do coordenador pedagógico, né? Vai machucar, né? Por quê? Aí depois a gente pode discutir, né? Mas, enfim, nós temos que criar modelos realmente de ensino de aventura que não machuquem. Então, a gente olha, né? Olha, realmente, né? Eu não quero que o skate entre para as pessoas começarem a ter lesões e sair depois, do jeito, né? Está entrando de um jeito razoavelmente legal. Não pode sair de um jeito vexatório, né? Então, o estudo aí das meninas, né, que se equivocaram no dia horário de apresentação, basicamente foi esse, para identificar que no estado de arte da produção nacional, todo mundo está tocando na gestão de risco, as produções do Léo estão lá, as produções, né, do Laboratório de SUS Lazer, as produções do GEL estão lá, as produções, né, do Dimitri e do Igor estão lá tocando, né, mas nós não temos, e é uma demanda, uma necessidade da área de formarmos especialistas que pesquisem, que tenham uma linha de pesquisa em gestão dos riscos, principalmente no contexto agora do ensino, com a introdução das práticas corporais de aventura, a gente precisa de modelos de gestão de risco ativa, que é aquela que você está atuando na hora, e a gestão de risco passiva, que é aquela que você, por exemplo, varrer uma quadra para andar de skate, né, é preparar um ambiente para que não aconteça um risco, né? Então, basicamente esse o estudo das meninas aí, e esse achado importante para toda a comunidade da área da aventura. Obrigada, Juliano, pela apresentação, né, representando o trabalho das meninas aí. E eu mandei lá no seu celular particular, conversando um pouquinho sobre o que aconteceu aí nesses trâmites, para ter dado
probleminha aí, essa incorrência. Mas agradeço muito você ter estado aqui com a gente e falado sobre, tá bom? Bom, gente, o tempo está bem corridinho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as questões em bloco, tá? Ô, Jimmy, teve algumas questões para você, eu vou fazer aqui rapidinho. Uma é a pergunta da Nara. Na prática, como essa experiência profissional na escalada e na aventura impacta na atuação do professor na educação infantil, especificamente com as práticas de aventura? E, seguindo, a Amanda fez uma pergunta também, que é mais ou menos semelhante, eu vou colocá-la aqui. Peraí, deixa eu só achar aqui. Posso ir respondendo a primeira? Ó, e da Amanda é assim, poderia falar um pouco mais sobre a terminologia práticas corporais de aventura na BNCC e sua visão sobre ela deixar a área restrita? E daí, a Silvana Pinheiro também fez uma pergunta. O professor acredita que o desconhecimento científico possa ter relação com o fator empírico da vivência, apenas prática, por vezes, adquirido pelos praticantes e seus técnicos, que se percebe equivocadamente a não necessidade do aprofundamento fisiológico no treinamento de escalada, ou mero desinteresse em tal aprofundamento que busca a correta aplicação em treinos? Entendi. E daí, Jimmy, eu já vou só passar também para o Marcelo, que o Gil fez também aqui. Deixa eu só achar aqui. Ok. Eu falo aqui se... Ô, Gil, é o seguinte, pergunta para o professor. O doutor Marcelo Porretti, em tua pesquisa, identificou a cobertura de esportes de aventura nacionais? Exemplo, o RJTV, uma vez que cobriu uns caras de Niterói criando o surf na pedra. Essas são as perguntas, meus queridos. Vocês têm 5 minutos para poder dar aquela resumida e tentar... Eu vou tentar. Primeiro, vamos lá. Nara, o que eu entendo é que na educação infantil, eu nem preciso necessariamente trazer aquilo que a gente está chamando de aventura. O que eu preciso é que na educação infantil, os jogos e as brincadeiras, que são um tema da educação infantil fundamental, eles sejam impregnados das atividades de risco em brincadeiras. E que o professor tenha consciência de como desenvolver essas atividades de risco para as crianças. Eu não preciso ter um nome de escalada, slackline, nada disso. Mas que o professor entenda que ele, quando leva as crianças para o parque para brincar em árvores, em muros, em morros, em rampas, e de rolar no chão, de ir para o contato mais próximo com a natureza, que o professor saiba trazer essas brincadeiras e, de preferência, dentro do jogo simbólico. Tá? E eu nem preciso necessariamente dizer que aquilo é aventura. Pode até ser, mas não precisa, tá bom? E no Fundi 1, aí sim, aí talvez eu já possa trazer algum contorno de aventura, mas no infantil nem é necessário. Mas o professor tem que parar de ter medo de levar o aluno a entender as questões do risco e desenvolvê-las na prática. Para Amanda, em relação à terminologia, Amanda, o que eu posso dizer assim, como eu vejo hoje, o que a BNCC me deixou claro, é que práticas corporais de aventura é um nome que coloca a aventura em segundo lugar. Ela é menos importante do que o esporte, a dança, a luta, a ginástica e o jogo. Ela é menos importante, porque se ela tivesse a mesma importância, ela não se chamava práticas corporais de aventura. Porque eu não falo práticas corporais desportivas, práticas corporais gímnicas, etc. Eu não falo isso. E não quer dizer que a aventura não seja uma prática corporal. Ela é. Mas eu não preciso chamá-la diferente. Quando eu a classifico dessa forma, eu coloco ela num nível 2. Não no primeiro degrau, coloco ela no segundo degrau. E eu entendo que é um avanço enorme estar a aventura dentro da BNCC. Não estou contra isso, muito pelo contrário, sou totalmente a favor. Só acredito que a terminologia não é adequada. Tá bom? E que ela causa, como eu expliquei, uma série de problemas do ponto de vista da comunicação. A nossa linguagem não está clara. Nós não estamos usando o sentido sintético. E, perdão responder tão rápido, viu? Estou tentando aqui. É porque tem mais uma pergunta da escalada, que, Silvana, é o seguinte, ó. Uma coisa é fundamental. 100% dos treinadores são escaladores. Ou seja, se eu quiser trabalhar com atletas de alto rendimento, eu tenho que ter a prática.
Não é que eu tenho que ser um grande escalador profissional, mas se eu nunca pratiquei a escalada, dificilmente eu vou conseguir trabalhar no alto rendimento. Ponto. Não estou falando de iniciação, isso é uma outra história. Mas alto rendimento tem que ter a prática. Tá, isso eu até concordo. Eu não posso dizer que é exatamente isso que leva os treinadores a não buscar o argumento científico para desenvolver seu treino. Talvez é um pouco de falta de cultura científica em geral dos treinadores brasileiros. Né? É o treinador boleiro, sabe? Eu tenho a prática, eu sigo na prática. Eu não vou atrás da ciência. Agora, um dos pesquisados da nossa pesquisa é doutor em educação física. Um dos pesquisados é doutor. Especialista em escalada. Com mestrado em escalada. É o cara que mais entende de treinamento de escalada no Brasil. Ele é citado no mundo, os artigos dele. Quer dizer, ele respondeu a nossa pesquisa e ele sabe do que ele está falando. Então, não quer dizer que todo mundo não faça, mas um cara vai atrás da ciência profunda. O resto continua no empírico. Mas esses, como muitos outros treinadores de muitas outras modalidades. Tá bom? Acho que falta ciência, sim. Muito obrigado, desculpa se eu falei demais. Agora, Marcelão, vai lá, você, moleque. Tudo bom, professores? Como é que vai? Então, o Juliano adora fazer umas provocações aí, surf na pedra. Eu não entendi isso, não. Não vi essa reportagem, não. O cara surfando na pedra. Aí, ele colocou até reportagem aqui para eu ver. Enfim, como eu coloquei lá, né? Nós tivemos várias limitações na pesquisa, que nós não conseguimos cobrir tudo. Por conta até do próprio doutorado. Como eu disse, foi fruto da nossa revisão sistemática. Então, revisão integrativa de literatura. Nós buscamos artigos de 1990, contextualizando especificamente o canal off. Logo mais à noite na palestra eu vou falar um pouquinho sobre isso, contextualizando aí como que a mídia e os esportes de aventura estavam academicamente. Então, nós buscamos artigos nesse sentido. E aí tem até um artigo seu, Juliano, que aparece lá, né? Uma pesquisa que você realizou em escola, e aí a mídia aparecia ali como instigando as crianças a participarem. Foi num CBAA antigo aí, se eu não estou enganado, não lembro a data agora, mas aparece essa situação de como a mídia mexe com o imaginário das crianças. E aí, quando é perguntado às crianças, você conhece esporte de aventura, sabe o que é? Aí as crianças respondem, aquele negócio maluco que o cara faz lá na televisão, fica dando pirueta, salta aqui. Ou seja, as crianças viajam, é o imaginário, é o que a mídia proporciona. E aí nós, professores, que temos que chegar e colocar a sementinha de forma correta ali, explicar direitinho, conduzir a atividade. Especificamente essa reportagem aí eu não abordei, não. A gente se baseou em inícios de programas esportivos mais conhecidos, digamos assim, procurando o que tinha de esporte de aventura à época. Como era essa narrativa de esporte de aventura no surgimento desses programas e se mantiveram. Então, o que mais se manteve ali com o esporte de aventura em sequência foi o esporte espetacular. E ele traz essa narrativa até os dias de hoje. A questão da aventura, adrenalina, repórteres específicos cobrindo essas atividades. Então, nós temos ali a Glenda, que agora foi para Bandeirantes, não é isso? Está lá no Show do Esporte que reabriu. Enfim, essa situação de alguns atletas específicos, quer dizer, nem atletas, jornalistas, que gostam daquela atividade, começam a praticar, ou que já praticavam antes e também viraram jornalistas, e começam a se debruçar mais. A própria Rede Globo, se eu não estou enganado, ela comenta que foi uma tendência a partir de 1992 a trabalhar com a aventura. E essa tendência se refletiu lá no futuro com um canal específico. O próprio professor Mauro Betti, na sua tese lá de doutorado em 97, ele já coloca essa questão. Depois ele traz no livro Janela de Vida, em 99, que os esportes de aventura era o que mais aparecia na mídia. Isso na mídia aberta.
Se a gente pegar televisão aberta, aí entra os programas. Tudo que aparelho, se eu não estou enganado, ele analisou um mês de programação, tudo que aparecia de esporte dentro daquele mês. E aí, os esportes de aventura era o que mais aparecia, superava até o futebol. Se botasse só o jogo de futebol, se entrasse a entrevista, a reportagem, aquela falação que fica depois ali, aí sim, aí os esportes de aventura caíam. Mas se não, os esportes de aventura lá em 1997 já superava o futebol. Ou seja, era uma tendência que vinha crescendo e a mídia atenta a essa situação foi buscando ali fidelizar alguns telespectadores. Legal, Marcelo. Obrigada por responder aí o nosso colega Juliano. Pessoal, como a gente está com o tempo já estourado, vamos abrir nossa câmera para a gente fazer um print da tela e a gente depois registrar esse momento? Eba! Quem topa aí, dá uma aberturinha aí. Tô no 3, hein, gente? 1, 2, 3, aquela pose. Quem mais tá chegando? Tá chegando, opa! Então, vamos lá. X. Liga, vamos lá. Mais uma. Aê! Obrigada, gente, por essa conversa bem bacana, que com certeza ia estourar mais horas aqui, porque o assunto é muito bom. Mas quero convidar vocês agora, né, para próximas atrações que a gente vai estar acontecendo aí na programação. E obrigada mais uma vez, Ju, por ter aparecido aqui para dar o seu ar da graça, que é sempre muito bom. Obrigada, Jimmy. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. E sigamos com a programação. Beijinho. Ô, Renata, deixa o Diogo pelo menos dar um uhul aí. Cadê o Diogo? Ele chegou atrasado, o Diogo, é verdade. O apresentador junto com o Jimmy. Cadê? O Diogo. Fala, Está sendo Diogão. intimado. Fala, Diogão. Ô, moleque. Beleza? Ô, Diogo, me passa aí um exercício aí para fortalecer. Estão conseguindo ouvir? Sim. Tá ótimo. perfeito. Ah, legal. Desculpa, houve um contratempo, falta de atenção minha sobre o horário, acabei confundindo os horários. Eu pensei que a apresentação começava às 10, então não cheguei a tempo. Me desculpas a todos. Não, agora você vai ter que vir a Maringá no próximo CBA, né, Dimitra? Ah, com certeza. Com certeza. Mas estava aqui, atenção a todos aí, muito legal os trabalhos que eu consegui ver até esse momento, e é isso, é aventura, muita aventura para todo mundo, muito legal. Aproveita os próximos aí que a gente tem aí, agora tem mesa redonda, assiste aí. Legal, Valeu. legal. Tchau, gente. Grande abraço, gente. Tchau, Ju. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau.